Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar iniciando a parte 2, cujo título é O Mistério da Cruz. Nessa parte 2, eu vou dividir também em 3 vídeos, para que nós possamos ter uma compreensão melhor da leitura. Vamos lá? Vamos iniciar com o subtítulo Nos Bastidores da Cena. Profunda e clara é a mensagem que se revela na cruz de Cristo. É bem verdade que alguns olham para o Cristo da cruz e enxergam como um desprezo um sujeito abandonado que tirou onda de herói e acabou morrendo feito um tolo. Outros solenemente reverenciam o profeta martirizado e ainda há aqueles que o consideram como um aspirante a Messias ou um super-herói criado pela imaginação humana. E os cristãos contemplam a cruz, relembram com emoção o que se passou com Jesus naquelas horas angustiantes de sofrimento, enfatizam a fé na ressurreição, que é o clímax do grande sacrifício, até choram e agradecem ao Cristo agora ressuscitado. Mas, na verdade, muitos dos que professam a fé no Cristo Salvador não entendem completamente o significado da cruz. Muitos cristãos veem na cruz a morte de um inocente pelos pecados da humanidade. Conseguem enxergar em Jesus o escape para suas vidas diante do implacável juízo de Deus e do inferno iminente. Porém, não conseguem discernir a completa verdade invisível exposta na cruz visível. Parece ainda obscuro o desfecho encravado por detrás da morte física de Jesus. Contudo, por mais cruel que tenha sido o sofrimento e a morte física do Salvador, ainda assim não seria suficiente para resolver de uma vez por todas o grave problema espiritual do pecado. Afinal de contas, como um ato tão misterioso que traz a paz a tanta gente e a outros deixam boquiabertos, confusos e atônitos, envolvendo um homem que se dizia filho de Deus, conseguiu solucionar o problema do pecado e da morte espiritual que envolve Deus, o diabo e a humanidade? Anunciar a morte do Senhor Jesus é lembrar a cruz, mas não apenas a cena visível que se desvenda no Calvário, o que já é demasiadamente intrigante. É justo que não nos esqueçamos de cada instante de dor que o Mestre sofreu. Porém, ficarmos apenas desolados com a sua dor física e martírio não é o suficiente para que sejamos plenamente alcançados com o seu sacrifício. Anunciar a morte de Jesus Cristo é lembrar a cruz a partir da compreensão do que ele verdadeiramente representou. Existe uma verdade subentendida na cruz que, ao ser compreendida, pode mudar o rumo da nossa existência e dar a ela o sentido tão almejado. E esta é a realidade cruel que fez Jesus agonizar quando a incorporou ainda no Getsêmani. Vamos ler a agonia do Getsêmani. Reclinando sob a lua e as estrelas em lugar sossegado, fora do alvoroço da cidade, os discípulos rapidamente mergulharam no sono. Jesus, entretanto, não sentia essa paz. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, diz Mateus. Ele começou a ter pavor, acrescenta Marcos. Ambos os escritores registram as melancólicas palavras dele aos discípulos. A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai. Com frequência, Jesus se retirava à parte para orar. Às vezes, mandando os discípulos embora num barco para poder passar a noite a sós com o Pai. Nessa noite, entretanto, ele precisava da presença deles. Quando os discípulos falharam, Jesus não tentou disfarçar o sofrimento. Não pudestes vigiar nem uma hora? Suas palavras sugerem algo mais sinistro do que a solidão. Será que pela primeira vez ele não queria ficar a sós com o Pai? O Jesus que eu nunca conheci. Philip Yancey, Editora Vida, 1998.
O cálice do fel estava diante do unigênito do Pai. Abrir mão da vida e despencar no cárcere da morte. E somente pensar nisso despertava uma sensação angustiante que torturava sua alma e invadia suas emoções, assaltando com pavor e tristeza. A minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14, 34. A agonia que Jesus sentiu foi tão cruel que os vasos sanguíneos da sua pele se dilaceraram a ponto de transpirar sangue. Uma experiência tal que supera em muito o que se conhece no âmbito da dor e a angústia humana. Jesus, na verdade, incorporou o ápice do sofrimento inexprimível na alma e no espírito do homem, órfãos de Deus. Um terror sem igual apoderou-se de Jesus, comprovando quão terrível é a realidade de experimentar a ausência de Deus e igualar-se aos pecadores mortos espiritualmente. Justamente ele que nasceu no mesmo ambiente de opressão em que os homens vivem, sem, no entanto, romper o vínculo com a vida. Desde a sua infância, Jesus conheceu a vontade do seu Pai, cresceu espiritualmente e desenvolveu um relacionamento com Deus. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8,19. Vigilante ao plano de Deus, Jesus percebia a proximidade do momento decisivo de incorporar o pecado e substituir o pecador. Contudo, para o último Adão, nascido da semente incorruptível, assim como o primeiro Adão, a experiência do pecado e da morte não fazia sentido. O pecado é uma mancha que macula não apenas o corpo. Na verdade, o corpo transpira o veneno que fermenta por dentro do pecador. A morte proposta para Jesus era a sua separação, não só da vida física, mas também da vida de Deus em seu coração. E isso doeu muito. Jesus jamais agiu sob o domínio da carne e, portanto, nunca pecou. A própria morte jamais poderia reivindicar poderes sobre ele. Aquele que disse, eu sou a vida, jamais poderia ser morto, e isso somente aconteceria se ele mesmo voluntariamente se entregasse à morte. Foi o que ele fez. Mais do que se entregar aos assassinos, ele se entregou à morte. Oferecendo a sua vida como oferta pelo pecado, Jesus estava enfermando para que a cura de Deus viesse sobre nós. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 10 e 5. Ferido e dilacerado em nosso lugar, ele foi o remédio de Deus para a humanidade. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias capítulo 6, verso 1 e 2. O mundo olhou para ele como quem estava sob julgamento divino, em dívida com a justiça. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 4. Não sabíamos, contudo, que o Pai de Jesus, juntamente com os céus e seus anjos, retiravam-se dele. Depois, precisava apenas que Jesus dissesse sim no Getsêmani, e ele disse sim. Por esta razão, o abandonou à mesma fragilidade de todos os mortais. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Salmo 22, verso 1. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo a entregou por nós. Jesus, homem, tinha o poder de entregar a sua vida e pegá-la de volta. Ele poderia até ter desistido da cruz. Poderia clamar ao Pai que
que o pegaria de volta, mas ele foi até o fim, porque decidiu nos amar. No Getsêmani, Jesus disse: Pai, você não tem outro plano para salvar a humanidade? E Deus teve de responder a Jesus que não haveria outro plano. Somente ele, Jesus, seria o amor de Deus levado às últimas consequências. Jesus era o próprio plano de Deus. Deus não teve como responder favoravelmente à oração de Jesus, porque a solução em nosso favor já estava tomada. Jesus abriu mão até do direito de ter os anjos em seu socorro pelo fato de ter se entregado. Tudo isso para que o reino esteja agora totalmente em nosso favor. Não existe nenhuma pessoa pela qual Jesus não tenha morrido. A alma de Jesus estava em agonia. A luta pela sobrevivência dava a um pedido de clemência. É possível passar de mim este cálice? No entanto, lutava por uma sobrevivência mais do que biológica. Jesus lutava contra a morte espiritual. Jesus estava rompendo o seu vínculo com a vida eterna e isto levaria para o mesmo destino de todos os pecadores. Jesus estava simplesmente obedecendo incondicionalmente o seu Pai, embora olhássemos para ele como um fracassado, como se alguma coisa tivesse dado errado e Deus o tivesse abandonado na sarjeta. Na tenebrosa madrugada, no jardim que relembrava a atenção no Éden, Jesus teria que dizer sim à vida, entregando-se à morte. Nos momentos seguintes, ele seria traído com um beijo, negado 3 vezes pelo próprio Pedro, condenado como réu de morte, açoitado, espancado, ridicularizado, entregue para ser morto pela justiça romana, pregado numa cruz e, por fim, abandonado na morte eterna dos pecadores. Se ele não estivesse disposto a beber o cálice, nada disso teria acontecido. E se ele dissesse não, não adiantaria tentarem lançar a mão dele, pois eles não os conseguiriam, nem mesmo ao sinal de um beijo traidor. Ninguém conseguiria detê-lo, jamais poderiam torturá-lo e muito menos crucificá-lo. Nenhum dos homens, nenhum dos mortais poderia encostar as mãos nele. Ninguém o alcançaria, a menos que ele dissesse sim. Dizer sim para a morte era o mesmo que assumir uma dívida que não era sua. Entregar-se à morte era o mesmo que se lançar num abismo de separação de Deus. Ele disse sim. Foi assim que ele agiu, e foi por esta razão que ele se levantou ousadamente, mesmo em um momento de tanto medo, dizendo: chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26, verso 45, na versão NVI. Essa era a maneira que Deus tinha para vencer o diabo no território do mal e resgatar a humanidade encarcerada no cativeiro da morte. Jesus não tinha pecado para morrer como um pecador. Ele se tornaria pecado com o nosso pecado e morreria a nossa morte. E o sim de Jesus foi o portal que ele adentrou, saindo do reino da luz em direção ao império das trevas. Nesse momento, não como o poderoso guerreiro de Deus, mas como mais um na grande multidão dos condenados. O que o diabo não contava era que, um pouco mais à frente, teria de enfrentar aquele que gloriosamente ressurgiria como o poderoso guerreiro de Deus. No jardim da entrega, Jesus penetrou a escuridão da morte. A luz que veio brilhar para o mundo estava se entregando como oferta pelo pecado do próprio mundo. E somente a partir do momento em que se tornou pecado, Jesus virou presa fácil para todos aqueles que, inspirados por Satanás, puseram as mãos sobre ele para exterminá-lo da terra dos viventes. Parecia mais uma jornada sem volta. Apesar disso, ele decidiu fazê-la confiando que seu Pai lhe daria a vida de volta. E voltar à vida aqui significa um tipo de ressurreição que ninguém ainda havia experimentado, a ressurreição dos mortos espirituais. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1,18. Jesus se despediu da comunhão com Deus para nos levar de volta aos seus braços. Abriu mão dos seus direitos de filho para devolver a nós todos os privilégios de pertencer à família de Deus. Tornou-se insignificante, sem nome, filiação ou descendência, para ressuscitar como o primeiro de uma nova raça de filhos de Deus. Jesus escolheu a partir daquele momento ser como todos os outros, para que todos os outros se tornassem como ele. E assim, ele se tornaria o primeiro de uma classe diferente de seres humanos. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Isaías 53, verso 8 e 10, na versão NVI. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Atos 26, verso 23, na versão NVI. A peso miserável, completamente indesejável, que carregávamos e carregaríamos por toda a eternidade, foi lançado sobre Jesus, uma bagagem pecaminosa da qual fazíamos os mais variados usos. Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades e doenças. Ele assumiu a natureza maldita quando se tornou maldito. Sem nunca ter sido maligno, Jesus foi esmagado pelo peso das consequências de toda malignidade humana. Moído pelas nossas transgressões, castigado para nos trazer a paz. Isaías 53, verso 4 e 5. Quando Jesus se entregou à morte, a vida o abandonou. O propósito para o qual Jesus tinha vindo, enfim, chegou sobre ele como densas nuvens de escuridão. Ao aceitar ser morto, Jesus estava abrindo mão da sua justiça, e Deus o abandonou, perdendo por um momento para recebê-lo mais adiante, juntamente com toda a raça humana, de volta aos seus braços. Isaías, que tanto profetizou sobre o Messias, viu a angústia do Cristo, mas também viu o seu regozijo e satisfação. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. Jesus disse sim, e tornou-se a si mesmo a maneira infalível de Deus derrotar Satanás, expôs todos os seus planos trapaceiros contra a humanidade e pagar o inexplicável preço pela nossa redenção. A cruz. Os evangelhos registram diferentes fragmentos de conversas no Calvário, mas Mateus e Marcos têm as maiores e misteriosas palavras de todas, a triste citação: Deus meu, por que me desamparastes? Salmo 22, verso 1. Apenas dessa vez, em todas as suas orações nos evangelhos, Jesus utilizou a palavra formal e distante, Deus, em vez de Abba ou Pai. Estava citando um salmo naturalmente, mas também estava expressando um grave sentimento de abandono. Alguma inconcebível brecha foi aberta na divindade. O Filho sentiu-se abandonado pelo Pai. Não ficamos sabendo o que Deus gritou naquele momento. Apenas podemos imaginar. O Filho tornou-se maldição por nós, disse Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 13. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 21. Sabemos o que Deus sente com relação ao pecado. O sentimento de abandono cortou igualmente nos dois sentidos. O Jesus que eu nunca conheci. Philip Yancey, Editora Vida, 1998.
A Bíblia nos mostra Deus traçando um plano de amor e na cruz Deus começa a destruir o que o inimigo tinha construído contra nós. A cruz é o que nos introduz juntamente com Jesus na obra eficaz da redenção. Havia uma causa secreta oculta na cruz que, como disse o apóstolo Paulo, nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se o tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, verso 8. O diabo jamais teve conhecimento do teor do pacto eterno que havia entre Deus e a sua palavra, entre o Pai e o Filho encarnado Jesus. Ele foi apanhado de surpresa pela sabedoria de Deus. Por mais que Satanás soubesse dos rumores, a essência ele não conhecia. Quando Jesus estava na cruz, a terra tremeu, escuridão e trevas cobriram o planeta. Toda a criação ficou vulnerável no alto da substituição. Mateus 27, verso 45. De fato, se o Verbo não tivesse sido trazido de volta da morte na ressurreição, toda a criação de Deus estava comprometida. Toda a vida, como sabemos, Deus ressuscitou a sua palavra e recriou a criação. A cruz não foi o estágio final na jornada da redenção. A cruz foi o portal da expiação espiritual, fazendo de Jesus o sacrifício perfeito. A partir do jardim da agonia, Jesus transformou-se em um objeto de escárnio e zombaria, tornou-se pecado e indignidade. Aliás, o que Jesus sofreu no seu corpo já foi, desde o início, a consequência de ter tomado para si a causa das mazelas espirituais, mentais e físicas dos homens. Cada açoite que dilacerava sua pele, os insultos e provocações que humilhavam, os algozes que cuspiam em seu rosto, os socos e pontapés, a ferida que sangrava, exposta e reaberta, tudo o que sofreu na carne incorporava as consequências do pecado da humanidade. Consequências que não só danificaram o seu corpo, como também as suas emoções, a sua mente e encheu o seu espírito de treva. As trevas da própria causa de todo o efeito, o pecado. Ele desfigurou-se enquanto encarnava as mazelas da humanidade. Consequências que não só danificaram o seu corpo, como também as suas emoções, a sua mente e encheu o seu espírito de trevas. As trevas da própria causa de todo efeito, o pecado. Ele desfigurou-se enquanto encarnava as mazelas da humanidade. O profeta Isaías declara em sua visão profética que a aparência do Messias estava tão desfigurada que sequer parecia ser um ser humano. Isaías 52:14. Agradou a Deus fazer Jesus padecer com a nossa feiura para que voltássemos a ser belos como com a beleza da glória de Deus. Jesus assumiu em espírito a cruz, não apenas fisicamente, todas as moléstias que a humanidade sofria e sofre no corpo e na mente, como sequela do princípio ativo do pecado. Jesus tomou sobre si as doenças, as enfermidades no corpo, as aflições, angústias, a flagelação da alma. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, verso 4. Sim, ele pôde transformar toda a flagelação que sofreu no corpo e na mente em cura para o nosso ser, porque lidou com a causa de todas essas moléstias. Ele se tornou pecado. Deus o fez pecado por nós, segundo Coríntios capítulo 5, verso 21. Diante dos olhos confusos do povo e dos poderes das trevas, ele foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. Jesus disse sim no jardim e na cruz, não desistiu. Ele disse sim ainda no Getsêmani e adentrou o caminho rumo à entrega sem volta.
na cruz que o lançou no ambiente denso das trevas. O filho que traiu a aprovação do Pai foi na cruz alvo do desprezo de Deus. O Pai lhe virou as costas para que nós pudéssemos novamente ver a sua face. Novamente afirmo, a cruz não foi o ponto final da redenção, mas foi o momento decisivo para os fatos que se seguiram. Na cruz, Jesus teria que perseverar na sua decisão de entregar-se, pois ele poderia ainda retroceder e abortar o plano de Deus. Embora a vitória final de Deus sobre Satanás, por meio de Jesus, tenha se dado momentos depois no inferno, já na cruz, Deus viu o triunfo. O triunfo não apenas seu, mas da humanidade. Tanto é que o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória da acusação ou da defesa em um julgamento só é confirmada após o veredicto final. Entretanto, pode ser antecipadamente celebrada quando ou a defesa ou a acusação considera que a sua atuação foi arrasadora. Jesus estava sob julgamento, porém Deus tinha a certeza de que iria se sair bem na defesa do filho, numa atuação esmagadora. Deus aguardava o desfecho do momento em que se encontraria com seu filho, mas ele já estava celebrando o final mais que feliz. E assim, por meio de Jesus Cristo, Deus tornou-se o justo e justificador da humanidade. Embora tentado ao pecado de todas as formas, em nenhum momento Jesus pecou. Ainda que destituído da deidade, achado em forma humana, não se insurgiu contra Deus como fez o primeiro Adão. E se nunca pecou, então jamais poderia morrer, pois a morte é o salário do pecado. Romanos 6, 23. Sua morte, portanto, só ocorreu porque ele se deixou morrer, embora não tivesse legalmente imposta essa condenação. Deliberadamente, ele assumiu a condição de pecador, embora não o fosse. No processo de condenação, Jesus agiu como substituto processual do homem. É substituto processual aquele que, embora agindo em nome do próprio, defende o direito alheio. Algo assim, eu morro no lugar daqueles pecadores. Eu pagarei o preço por eles. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.